dia, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bonito logo de manhã nós podermos louvar ao nosso Senhor e declarar que com Ele nós queremos caminhar. Nessa manhã quero saudá-los com as palavras do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 14, que dizem: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que nós possamos confiar na salvação a nós dada pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queremos ter um tempo de oração. Obrigada, querido Deus, porque Tu nos reúnes nessa manhã. Obrigada porque Tu tens nos cuidado, tens nos amparado e nessa manhã nos faz um só corpo em Ti. Te pedimos, Senhor Deus, vem falar às nossas mentes, aos nossos corações e que os nossos corações possam ser terra fértil para receber da Tua palavra e assim frutificarmos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade para as nossas vidas. Por Cristo Jesus. Amém. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma fonte onde o amor vai ver, onde o amor vai ver. A palavra não foi feita para dominar. O destino da palavra é dialogar. A palavra não foi feita para omissão. O destino da palavra é unir. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma fonte onde o amor vai bem, onde o amor vai bem. A palavra não foi feita para vaidade. O destino da palavra é eternidade. A palavra não foi feita para cair no chão. O destino da palavra é o coração. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma fonte onde o amor vai bem, onde o amor vai bem. A palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. O destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é uma fonte onde o amor vai bem, onde o amor vai bem. Faço a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Lá diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola geralmente é chamada de parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. De fato, essas são duas características que podem ser dadas ao filho mais novo retratado nessa parábola. Ele estava perdido e foi pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que gasta até o fim. Foi isso que esse filho fez com a herança que ele recebeu do seu pai. Já o outro filho não era pródigo, não era esbanjador. Ele diz para o pai que não pegou nem mesmo um cabrito para festejar com seus amigos durante toda a sua vida. Mas certamente ele também estava perdido. E assim como o filho mais novo, não conhecia o pai que tinha. Quero convidar vocês para nós olharmos com atenção para quem são esses dois filhos perdidos e o que a gente tem a ver com a história deles. Vamos começar pelo irmão mais novo, que é o primeiro a ser apresentado nessa parábola. Ele chega para o seu pai e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. Se isso já parece algo estranho no nosso tempo, na nossa cultura, no nosso contexto, naquela época era algo mais estranho ainda. Quando o filho mais novo pede a sua parte da herança, com seu pai ainda vivo, é como se ele dissesse que desejava a sua morte. No fundo, o que esse filho está dizendo para o seu pai é: eu quero seus bens, mas eu não quero você. Pela cultura e contexto do lugar, a reação de um pai tradicional da época a essa atitude seria não só retirar toda a herança que esse filho poderia receber, mas também dar uma bela surra e expulsar ele de casa. Mas esse pai não faz isso. Ele atende o pedido do seu filho, por mais que aquilo estivesse o dilacerando. E aí esse filho vai.
vive uma vida inconsequente. Ele é pródigo, gasta tudo o que recebeu de herança do pai, ao ponto de ter que ir cuidar de porcos. Ele chega inclusive a ter inveja dos porcos, porque eles tinham o que comer e ele não tinha. O versículo 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí então, quando ele está no fundo do poço, que ele cai em si e pensa em um plano e diz para si mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou admitir que eu errei, que eu sei que eu perdi os meus direitos de filho e quero que ele me aceite, nem que seja como um dos seus empregados. Ele ensaia o seu discurso e se manda de volta para casa. E quando ele está chegando, ainda lá longe, o pai o vê. O pai o vê e sai correndo até ele. Correr na época era coisa que definitivamente um pai não fazia. Correr era coisa de criança, de jovens. Correr era algo humilhante para um digníssimo pai de família, proprietário de terras. Mas ele não se importa com o que vão pensar. Ele levanta sua vestimenta e sai correndo, e o abraça e o beija. Não dá nem tempo do filho começar a falar o seu discurso ensaiado. Ele já está nos braços do pai. Ele quer vir com aquele discurso que ele ensaiou, mas o pai já manda os empregados trazerem a melhor roupa. A melhor roupa da casa era a roupa do pai. Com isso o pai quer dizer: eu simplesmente te aceito de volta. Eu não quero que você cumpra um protocolo de humilhação. Eu não preciso disso. Ali o filho descobre que o pai poderia oferecer muito mais do que alimento à vontade. Poderia lhe oferecer amor à vontade, perdão à vontade, sem que ele merecesse ou tivesse que provar que merecia. Mas a parábola não para por aí. Temos o irmão mais velho envolvido nessa história. Um irmão mais velho que ficou furioso com a atitude do pai. E agora é ele quem vai desonrar o pai. Ele acha um tremendo absurdo o pai mandar matar o novilho gordo para dar uma festa para o irresponsável do seu irmão. Aceitá-lo de volta assim, com todo aquele festejo. Ele simplesmente não consegue entender a atitude do pai e ele se sente injustiçado. Ele diz: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo no teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou tudo, matas o novilho gordo para ele. Ele ofende seu pai em público. O que quer representar afinal essa parábola? O que Jesus queria ensinar com ela? Jesus, através dessa parábola, quer retratar os dois principais caminhos que tentamos trilhar para nos sentirmos realizados. O irmão mais velho é o tipo de pessoa que quer se sentir realizada por ter uma boa moral. Aquela pessoa que se esforça para ser bem vista, para ser aceitável aos olhos das pessoas. Se esforça para não cometer erros, se preocupa com sua imagem, com o que pensam dela. Já o irmão mais novo é o tipo de pessoa que quer fazer o que bem entende e não liga muito para quais são os costumes e convenções. O tipo de pessoa que odeia tradições, tudo que possa parecer uma ameaça àquilo que ela considera a sua liberdade. O irmão mais velho é aquele que diz:
Eu vou fazer aquilo que vai parecer melhor aos olhos da minha família, da minha comunidade, não importa o que no fundo eu gostaria de fazer. E o irmão mais novo é aquele que diz: só eu sei o que é certo ou errado para mim. Eu defino os meus padrões e eu vou viver do jeito que eu quiser. Quando nós olhamos para essa parábola, logo tratamos de ver na pessoa do irmão mais novo alguém imoral, motivo de humilhação para a família, conteúdo para os vizinhos fofocarem, alguém que não liga para o pai, que nessa parábola representa a Deus, ou seja, alguém que não se importa com Deus. Já quando olhamos para o irmão mais velho, vemos alguém que se esforçava em obedecer ao pai, ou seja, esse irmão representa a pessoa que busca seguir os mandamentos, vem à igreja, vive de acordo com as tradições. Os dois filhos se comportam de maneiras diferentes, mas no fundo, nenhum dos dois filhos se importava realmente com o pai. Ambos queriam a mesma coisa. Um queria os benefícios que o pai poderia oferecer sem ter um relacionamento com ele, e o outro queria os benefícios que o pai poderia oferecer, tentando manipular ele através de uma suposta obediência. O que ele diz é: nunca desobedeci ao Senhor, agora precisas fazer as coisas do jeito que eu quero. Nenhum dos filhos amava o pai de verdade, mas queriam usar o pai para alcançar os seus objetivos egoístas. Do mesmo modo, nós podemos viver uma vida sem Deus e mesmo assim querer contar com o seu favor. Ou podemos viver nossa vida de um modo aparentemente zeloso, pensando que desse jeito conquistaremos o favor de Deus. Sou uma pessoa boazinha, então óbvio que Deus deve me abençoar. E eu já conquistei o meu lugarzinho lá no céu. Em ambos os casos, esses dois modos de agir retratam pessoas que se colocam como seu próprio Senhor e Salvador. Uma definindo que o que importa é apenas o que ela pensa, a sua vontade para a sua vida, e a outra achando que salvará a si mesma, cumprindo todas as leis morais e sendo uma pessoa boa. E é extremamente interessante notar o quanto muitas vezes vivemos transitando entre esses dois modos de agir. Ora, somos como o filho mais novo e queremos viver longe do pai, independentes do pai. Ora, somos como o filho mais velho, geralmente quando nos flagramos que temos agido como o filho mais novo. Tentamos então estabelecer que buscaremos pecar menos e faremos boas obras, mas não dura muito tempo. E então logo estamos mais uma vez distanciados do Pai, agindo como o filho mais novo. O que Jesus mostra através dessa parábola é que para nos aproximarmos de Deus com sinceridade, precisamos reconhecer que precisamos dele, que somos salvos pelo ato de Jesus Cristo na cruz por nós. Ato que de fato nos faz livres, livres inclusive de termos que provar para nós mesmos que somos livres, livres também de termos que provar que somos bons, porque o que realmente importa é a certeza do amor de Deus por nós. O irmão mais novo foi transformado, ele soube acolher esse amor, ele se revestiu do Pai. Ele festejou com o Pai a sua volta para perto dele. Ele estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu.
Já o filho mais velho ficou de fora da festa, ficou preso do lado de fora por seu orgulho. Que nós saibamos reconhecer que precisamos de Deus. Deixemos que Deus nos vista com sua bondade e amor e festejemos com Ele o fato de sermos seus filhos. Amém. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor Deus, gratidão. Gratidão porque nós podemos te ter como nosso Pai querido, que nos acolhe, que nos ama, que nos abraça, que sempre nos recebe de volta, mesmo quando nós decidimos caminhar por caminhos tortuosos, que não são os teus para as nossas vidas. Perdão pelas vezes que nós também agimos de modo religioso, pelas vezes que nós nos enganamos pensando que podemos conquistar a nossa salvação por boas obras. Perdão, Senhor Deus, pelas vezes que temos vivido longe de Ti, sem Te reconhecer como nosso único Senhor e Salvador. Obrigada porque nessa manhã Tu vens até nós e nos relembra que Tu és um Deus gracioso, um Deus que envia Seu Filho Jesus Cristo para se dar numa cruz em nosso lugar, para nos libertar de todo pecado, de toda injustiça, de todo o anseio de sermos bons aos nossos próprios olhos e bons aos olhos das pessoas.
Obrigada, Senhor, porque Tu nos aceita como nós somos. Obrigada porque Tu nos acolhe em Teu amor. Queremos Te clamar, Senhor Deus, acolha, Senhor Deus, visite de modo bem especial aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sozinhos em leitos de hospitais. Que Tu possas estar, Senhor Deus, com essas pessoas que estão doentes. Visita, Senhor Deus, aqueles que nesse momento também vêm à nossa memória e os perpassa com o Teu Espírito Santo e os concede cura, os concede restauração, os concede saúde, saúde física, emocional e também espiritual. Queremos Te clamar, Senhor Deus, que Tu também estejas com as famílias enlutadas, com aqueles que perderam seus entes queridos. Seja Tu com eles, Senhor Deus, consola-os na Tua graça e no Teu amor. Também queremos Te pedir, Senhor Deus, queremos Te clamar mais uma vez, nos liberta desse vírus que tem ceifado tantas vidas. Sim, Senhor Deus, nós cremos que Tu podes todas as coisas, que Tu tens poder para todas as coisas. E nós Te pedimos, Senhor Deus, nos livra desse vírus. Tudo mais que está em nossos corações, nós queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, quando juntos dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.